Santo Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. 1º de novembro de 2022, são 9h32 da manhã de uma terça-feira. Vamos, puxa vida, vamos anunciar o anúncio. Se eu tivesse que, de fato, que tipo de palavra usar? Sim, porque Deus estava lá. Fico a pensar, sim, no momento em que Deus esteve a desejar um mundo para cada um carregar. Conforme a Escritura esteve a nos falar, cada um com a sua cruz. Por quero imaginar um mundo tal qual a Escritura esteve a nos mostrar, com todas as coisas para a gente lidar. Não seria uma coisa simples. Então a gente saberia mesmo o sentido do plural. E aí conhecer o composto e o singular. E você compreender que bom mesmo é você. É você saber que cada coisa, você pode conquistar respeitando cada coisa. Cada coisa dentro daquele ambiente que Deus esteve a preparar para a tua vida você levar. Compreender também que a sabedoria de Deus estava em todo lugar. Que não iria importar a língua que você fosse falar, que dentro de qualquer língua era comum. A gente vamos, nós vai. Isso não era motivo de desacreditar ninguém no lugar. A não ser que a gente fosse usar apenas para nos beneficiar. Isso sim era um prejuízo e tanto. Porque se eu sei conjugar o simples e o singular, o plural e o composto, eu devo respeitar. Uma coisa é a gente usar a língua coloquial do lugar, sim, falar, sem se preocupar. Sim, sem se preocupar. Se o verbo está a buscar o sujeito que há pouco nós estivemos a usar, isso é comum a gente errar. Porque a gente está apenas a falar. Mas quando a gente senta para um bom texto formar, a gente já pega, sim, já o sujeito lá traz para cá, e ainda assim a gente precisa de fato de alguém para o texto de fato pegar, a leitura realizar, e ele vai encontrar muitas vezes aquilo que faltou, quer dizer, que fugiu, ou melhor, que a gente não conseguiu enxergar porque a leitura já estava cá. É no automático que a gente estará a realizar. E por que disso eu estou a falar? Porque o simples e o singular costumam se manifestar. E independe se eu vou ou se eu não vou gostar.
A coisa é como Deus esteve a criar. As coisas que a natureza está, é isso, a nos mostrar. Então o vento pode ventar, a chuva pode chover, o sol pode ensolarar, a lua. Que tipo de verbo eu poderia usar para a lua? Sim, para a lua eu vivificar. Eu luo no lugar. Tu luas, ele lua. Nós luamos, vós luais, eles luam. Puxa vida. Talvez a lua viesse se apresentar como satélite e me falar com um tom até que eu pudesse não gostar. Não estou, de fato, a gostar. Eu sou satélite no lugar. Eu vivo de acordo com o que o sol está a me solicitar. Portanto, eu não tenho vida própria. Eu não posso luar. Mas eu posso uma boa insolação pegar. E olha que nem vamos gostar se essa insolação eu enviar. Por isso eu costumo, de fato, desviar. Eu jogo a minha insolação para um determinado lugar. Um dia aqui, outro dia acolá, um dia aqui, outro dia acolá, para a maré. A maré boa. A maré boa, de fato, a gente conquistar e não ser maré o tempo todo de azar. E baixa. E abaixa a caloria. E nos derrubar. Talvez a lua desejasse prolongar. E um discurso imenso ela viesse a formar. E eu ali tentando me encaixar dentro de tudo aquilo que a lua naquele momento estava a me falar. Terminado o discurso, eu iria me desculpar e com o sol eu iria encontrar. E dentro daquele ambiente, que por certo eu nem iria ou nem poderia gostar, o sol iria se manifestar. Eu sol, tu sós, tu solas. Não, eu sol, tu sós. Eu sol, tu soles. Eu sol, tu soles, ele sol. Nós solemos, vós solais, eles solam. O sol também não iria gostar se eu viesse a transformar ele num elemento. Num elemento em que em nenhum momento ele fosse mesmo se encaixar. E mais uma vez, eu teria que escutar o discurso que a matéria viva iria me dar. E eu lá, com minha mufa a queimar, a ponto do sol me falar, está vendo os raios que eu estou de fato a soltar, como gases no lugar. Eu procuro de toda maneira não lhe prejudicar. Criei um ambiente propício para você saber utilizar em benefício de cunho até particular. Cada um tem uma estrutura peculiar, capaz de lidar com os raios que eu estou a enviar. Mas se a gente costuma abusar e virou moda filtro solar,
Me diga como vão me responsabilizar. Quanto custa um filtro solar? Não seria muito mais fácil a gente sentar e dar boa mesa, provar? Mas eu poderia de fato, com o sol argumentar, diria eu para o sol, nem todos têm condições. Da boa mesa, de fato, provar. Vitamina C não é uma coisa tão simples da gente encontrar. A vitamina D, os olhos da cara estão a custar. Sem contar, de fato, o tanto de coisa que estiveram a misturar, dizendo que é bom. A gente, de fato, comprar. Fica difícil a gente ter paladar para o nosso cérebro identificar aquilo que realmente é protetor solar. É por isso que hoje eles estão a lucrar e muito com aquilo que a gente não gostaria mesmo de identificar. Não é fácil ter câncer solar, porque é diferente daquilo que costumamos imaginar. O câncer solar vai toda a nossa estrutura óssea modificar. E a gente não vai mesmo reparar. Porque a estrutura óssea não é aquilo que eu costumo, de fato, identificar. É como vida no lugar. Puxa vida. O sol iria com toda certeza me perguntar. E disso eles não costumam falar? Eu diria para o sol. Eles ainda nem conseguiram alcançar o sentido de ossada a gente carregar. Porque osso é algo difícil. Difícil da gente, de fato, encontrar com a ciência que a gente esteve, de fato, a patrocinar. Porque o glamour do lugar não é bem o DNA. O glamour do lugar é aquilo que Deus esteve a criar para a nossa medula carregar. E a estrutura óssea ali se desenhar. Mantendo vivo aquilo que é de fato o meu escrito enquanto sentido de ser vivo. E como é difícil a gente de fato entender isso. Sim, já que a gente de fato vive de um jeito muito esquisito. Desconsideramos todos os nossos sentidos. Puxa vida. Como é que de fato eu posso ser verbo no lugar? O mesmo verbo que o Evangelho esteve a falar enquanto força viva no lugar. Se eu não consigo sequer separar osso de ossada, esqueleto de massa, vivificada para sustentar a minha casa. E como ter uma vida
regrada. Eu teria que me lembrar. A palavra, puxa vida, a palavra de fato é uma coisa complicada. O que é de fato uma vida regrada? Regrada de fato a uma mesa farta? Ou regrada de fato a uma mesa completamente eu teria que imaginar um açougue. Sim, um açougue. E eu entrando para a carne comprar e toda uma estrutura lá para eu saber identificar exatamente aquilo que o açougueiro vai me ofertar. E eu saber que tutano não é uma coisa simples de eu encontrar no açougue que eu estive a entrar para ali toda aquela coisa me beneficiar. E eu falar, eu quero 1 quilo do melhor tutano que o Senhor esteve a preparar. Aquele tutano que somente um determinado boi é capaz de fabricar. Aquele boi que a vaca costuma carregar, sabendo ela, de fato, que a maternidade ela precisa respeitar. E ela não vai poder o tempo todo ruminar para o bezerro não prejudicar. O açougueiro vai então, de fato, o ajudante chamar e vai perguntar: esse tutano já esteve a chegar? O ajudante vai então falar: esse tutano nós estivemos a descartar. É sabão em todo lugar. Quem é que vai querer, de fato, encebar diante de tudo aquilo que hoje a ciência esteve a falar? Não é bom a gente, de fato, comprar gordura animal no lugar. A gordura vegetal é a melhor coisa que a gente pode usar. Por isso, óleo tão caro esteve a ficar. Não temos mais como a gente comercializar sebo para na canela a gente passar. E, de fato, a vida a gente levar. E até ter o direito de colocar a perna para o ar. É a música. É a música que o feirante está, de fato, a tocar. Dizendo, até ontem eu poderia... Não, eu podia. Não, eu estava. Eu estive. Não, até ontem eu era permissionário. Eu podia, de fato, trazer tutano para aqueles que eram os velhacos. Mas foi proibido. Eu não posso, de fato, pegar pesado. O recomendado é a gente ter um mundo balanceado. Penso que Deus trabalhou errado. Criou animal. É um exagero. É bicho para todo lado. E vegetal. Teria eu que imaginar. A serpente a negociar com a Eva do lugar, dizendo
Ô Eva, eu não queria mesmo lhe informar. Não, pode ser que a situação venha a se complicar. Será, Eva, que você pode, sim, a lei da gravidade alterar, para que eu possa, ao menos, de fato, rastejar e sentir o cheiro de terra molhada no lugar. Compreender que a lei da gravidade não é algo tão simples assim da gente identificar. E que é preciso a gente considerar a estrutura celular. Saber que núcleo a gente não pode perfurar, muito menos contaminar com resíduo. Com resíduo que a gente, com toda certeza, não iria a querer. A questão é a gente saber o sentido de viver. Não é fácil. Não é fácil a gente querer viver diante de tanta gente que a gente até há pouco entendeu viver. Quer dizer, e a questão é a gente, de fato, é a gente sonhar. Não. Imagine eu acordar. Chuá, chuá, chuá. Sim, as ondas do mar. Imagine na lua eu entrar. Chuí, chuí, chuí. Imagine uma onda de sujeira passar. E a verdade nos derrubar. Quem poderia de fato nos mostrar um jeito da nossa vida a gente levar? Teria eu condições de colocar menino para estudar? Teria eu condições de chamar adulto para ajudar? Teria eu condições de analisar a esfera que eu estava a pisar? Enquanto pano sujo, o que eu poderia fazer para o sujeito aparecer? E verbo, ele saber ser. E por que disso? Eu estou a dizer, coisa simples. Coisa simples. Nem tudo é como a gente deseja ser. As coisas podem mesmo se desentenderem. A questão é a gente apenas querer ver. Ou melhor, querer dizer. Quer dizer, é apenas aparecer. É apenas uma questão de aparecer. Porque muita coisa pode acontecer. Mas a gente precisa apenas se entender. Não é fácil, não. Eu fico a imaginar, sim, quantas TVs eu estive de fato a encontrar durante a trajetória. Sim, que pai esteve a buscar para colocar a TV naquele lugar, já que era uma coisa que ele queria mesmo desfrutar.
Que felicidade poder. Não, que felicidade poder entrar e encontrar a TV no lugar. E saber que pai o tempo todo esteve a trabalhar para esse sonho de consumo ele conquistar. E se a fala está assim a se desencontrar, é assim mesmo. É assim mesmo que Deus esteve de fato a criar um mundo para cada um estar. É por isso que é importante a gente considerar conceito de vida que cada lugar é capaz de manifestar. Cada um a se responsabilizar por uma parte do lugar. Sem de fato o tempo todo querer que o outro venha ajudar. Não tem como o cajueiro o tempo todo se preocupar com o pé de caju que está a brotar. O cajueiro sabe que ele não pode o tempo todo ser babá. O pé de caju tem que buscar o próprio ambiente para ele árvore virar. Não tem como a gente o tempo todo nódoa plantar. Se a gente assim continuar, de nada vai adiantar a gente de fato uma boa estrutura montar para de fato a gente dialogar. É preciso adulto a gente virar. E se a nódoa, por um leve momento, nos derrubar, porque não é fácil, de fato, o verbo nodoar, a gente, de fato, encarar, a gente precisa. A gente precisa mesmo separar. Se os meus dentes embotados vierem a ficar, eu vou ter que saber de fato a minha vida organizar para eu não me prejudicar e nem prejudicar o trabalho que o outro está a realizar. É por isso que cada um tem o seu próprio jeito de lidar com o trabalho que está a realizar. Não podemos o tempo todo ficar a arranhar. Arranha aqui, arranha lá, arranha aqui, arranha lá. E a coisa não prosperar. Cada um é capaz de lidar com o seu próprio mundo particular, considerando as dificuldades que é, de fato, a vida levar e, ao mesmo tempo, encarar a situação que estivemos a encontrar. Mas é preciso, de fato, o verbo conjugar. Cada um dentro das possibilidades do verbo trabalhar, buscar. E ser força viva. Para que a corrente lunar não venha nos derrubar. Para que a gente não venha se ensolarar. Para que a gente não venha gás virar. E podre a gente ficar. É difícil, de fato, a gente separar mundo particular do conjugado que a gente precisa de fato levar. É difícil. Mas se a gente de fato acredita que é possível
A gente faz isso, ainda que seja de um jeito muito difícil. Não dá para a gente, de fato, continuar no abismo que estiveram, de fato, a edificar. É preciso, de fato, a estrada pegar. É preciso a página da vida virar. É preciso, de fato, um conto de fada considerar. É preciso a gente se lembrar que nem tudo é do jeito que a gente esteve a desejar. Ainda assim a gente pode conjugar o verbo que cada um desejar. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Puxa vida. Cabeça, tronco e membro. Eu sinto muito mesmo. Nem sempre a gente pode de fato decifrar a palavra conforme a gente está a desejar. A gente muitas vezes tem vontade de gritar. SOS, enviar. O que eu sei é que Deus nunca iria enviar sinal de vida se a gente não fosse capaz de carregar. E enquanto estiver sinal de vida no lugar, morto não será. Isso é beabá. Mas quando de fato o morto para de respirar e o olho ele fechar, esperança nenhuma restará. A gente apenas vai olhar a dificuldade em encarar e o luto carregar. Para nenhum prejuízo. A gente, de fato, enviar. Há coisas que não podemos, de fato, mudar. Quando o luto chega, só nos resta chorar. Flores, a gente buscar, a dura realidade encarar. E a gente se lembrar daquilo que a gente esteve a realizar para o morto passar. Eu nunca desejei mesmo enterrar. Ser vivo no lugar. É difícil. É muito difícil quando um pai perde um filho. É enterrar um ser vivo. É muito difícil.
Deus me disse para encarar esse momento de uma maneira assim, de um modo um tanto quanto esquisito. E que eu fizesse esse registro. Então eu escrevi um livro e pude de fato sentir tudo isso. Sim, quando um pai enterra um filho de um modo um tanto quanto difícil. Deus me pediu para eu, de fato, encontrar vínculo para o pai. Para o pai ali encarar a dura realidade que o caixão estava, de fato, a mostrar. Fiquei pensando no que o menino Deus esteve a falar. Até os lírios a gente costuma queimar quando não tem vida no lugar. Para uma nova semente a gente plantar. Mas plantar uma nova semente nos dá, de fato, o direito de pensar. Onde? Em que lugar? Aqui ou acolá? O menino Deus esteve a me falar. No mesmo lugar onde o filho vai estar, o pai estará. A ele o direito de separar cada semente que ele esteve de fato a plantar para a vida do filho, ele mesmo terá. Já que ele esteve a se ausentar e em nenhum momento a balança ele esteve a usar. Para o próprio peso ele carregar. Eu poderia, de fato, uma outra história a contar. De que isso iria adiantar? A realidade eu não poderia mudar. Pai e filho, o singular e o plural iriam se manifestar. O simples e o composto, eu iria aceitar? Saberia eu que limite Deus esteve de fato a criar? Quando no jardim do Éden eu estive a entrar. Porque se a serpente soube numa árvore enredar, ao ponto de uma maçã ofertar, é porque, de fato, a árvore esqueceu mesmo de pensar nos limites que Deus esteve a criar. E com toda certeza o próprio caixão, a árvore, esteve a preparar. Desconsiderando o perigo que é deixar serpente se alojar na casa que a gente está a morar. Ao ponto de qualquer um, a serpente, picar. Como eu estive a desejar um mundo capaz de me sustentar,
da casa eu estive a me afastar, considerando que lá não é um bom lugar. Para a minha vida eu levar. E as consequências? As consequências cada um deve de fato encarar. A minha é essa, a que eu estou de fato a realizar. Plantando flores, para quando o caixão passar, eu ser capaz de acompanhar, com a dignidade que eu estive a desejar. Eu nunca, nunca e nunca enterraria mais limite. Com toda certeza a vida me daria e eu aceitaria. E o divino me diria: confia, confia e confia. Assim, o dia findaria, a noite apareceria e os dias ela tiraria. E acompanharia cada coisa no dia a dia. Cada coisa no dia a dia. Bom dia.